Estamos numa série de mensagens chamada Biografia. E essa noite nós vamos ouvir mais uma biografia de um grande homem de Deus. Amém? Se prepare, tem novidade de Deus para a sua vida. Biografia. Hoje iremos aprender com Abraão sobre ter uma vida de fé, um novo rumo para sua história. Deus começa a traçar. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz, amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida na noite de hoje. Sou grato a Deus pelo privilégio de hoje à noite estar incumbido de trazer a palavra do Senhor. Antes de entrar na palavra, primeiramente eu louvo a Deus, fico grato de ver ali meu amigo Marcelo. Marcelo, dá um sinal com a mão ali, ó. Marcelo é um amigo em comum, está com a família ali, Deus abençoe, vem nos visitar, é um amigo em comum, meu e do ministro Jadson. Caminhado da fé com o Jadson já há um tempo. Então louvo a Deus pela sua vida e a todos que nos visitam na noite de hoje. Cadê a pequena Brenda? Está aí a Brenda? A pequena Thalia. Gente, quem lembra, vem cá Brenda, sobe aqui com o tio, vem aqui. Quem lembra, uns quase 30 dias, é isso né André? Quase 30 dias atrás, nós oramos pela pequena Brenda. Ela foi internada, cadê o pai e a mãe? Está ali o Alex, Mara, Deus abençoe vocês. Ela foi internada com meningite, é isso? E do Ouro Verde transferiram ela para a PUC, e nós oramos aqui. O André mandou mensagem, disse: pastor, o Alex nos ajudou na reforma aqui no berçário, colocou e está assim, assado. E a médica procurou o pai e diz assim: olha, se você tem um Deus, ore a esse Deus, porque o jeito que está é muito perigoso, só ele para fazer um milagre. E aí ele nos acionou, e o milagre está aqui, ó, para a honra e a glória de Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Deus abençoe. Deus abençoe Alex, abençoe a mamãe. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa contar os milagres que Deus faz neste lugar. A mesma médica que procurou o pai para dizer que não sairia bem, teve que procurar e dizer assim: ó, foi Deus que fez um milagre na vida dela. Você precisa de um milagre, creia. Nós servimos um Deus acima de todas as coisas. Amém ou não amém? Aleluia. Hoje à noite me é incumbido de trazer a palavra do Senhor, e eu quero poder compartilhar com você algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração mediante a sua palavra. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12, capítulo de número 12, verso de número 1. Aleluia. Ô Will, se você quiser me socorrer aqui, fique à vontade. Gênesis, capítulo de número 12, o verso de número 1. Nós vamos ler dois textos. Primeiro é esse, e depois nós vamos no livro de Romanos, capítulo de número 4. Então fique atento que você vai esfolhear um pouco a Bíblia hoje. Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei, o verso 3, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Se você puder agora, dar uma corridinha no livro de Romanos, capítulo de número 4, e o verso de número 16 ao 20 nós vamos ler. Romanos 4, a partir do verso de número 16. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Verso 18, o qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pai de amor e de graça, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder trazer a tua palavra hoje à noite. Abra-me a porta da palavra e me ajuda no exercício da prática verbalizada dela hoje à noite. Abra-nos o nosso coração para entendermos e, Pai, absorver cada detalhe daquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Eu nada sou, eu nada tenho, se não for a tua graça sobre nós hoje à noite. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Hoje à noite nós vamos aprender, ou para alguns, relembrar um pouco de quem é Abraão, foi Abraão, da sua história. Hoje à noite nós vamos decorrer algumas passagens do livro de Gênesis. E, obviamente, podermos absorver cada detalhe para podermos aplicar na nossa vida. Quem foi Abraão? O que podemos aprender com Abraão? O que de fato podemos entender de Abraão? Abraão é um personagem bíblico citado no Gênesis, a partir do qual ele teria se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes, o judaísmo e o cristianismo. Nascido de origem de Ur dos caldeus, falece em Hebrom, tem seus filhos, a quais os mais conhecidos é Isaac e Ismael. Suas esposas, atual Sara, também vai ter como Agar, como concubina escrava. Mais para frente ele vai ter Quetura, e ele tem alguns irmãos, Arã e Naor. A história de Abraão, ela é uma das mais importantes e descritas na Bíblia. Saber exatamente quem foi Abraão e entender a origem do povo hebreu. A história de Abraão, ela também está diretamente ligada à igreja de Cristo, e não se resume apenas aos judeus. Na biografia de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre quem foi e entenderemos a importância da sua história na compreensão da narrativa da Bíblia. Abraão foi filho de Terá,
Sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu em direção à terra de Canaã. E eles foram até Harã e habitaram ali. Em Gênesis 11:31 você vai ver essa história. Tendo tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração aos deuses da lua. A mitologia grega vai dizer que Selena, ou Selene, ou Selene, como queira dizer, ela era a personificação da lua. Ela é filha de Titã, Eperião, com Tidanida, Teia e irmã de Hélio, a personificação do sol, e de Eos, personificação do alvorecer. Alguns historiadores vão dizer que o período de nascimento de Abraão ocorre-se no 2º milênio antes de Cristo, como a data aproximada para o nascimento. E de acordo com o que nós acabamos de ler no capítulo 12, Deus convida Abraão para que saísse do meio da sua parentela, para que ele se tornasse pai de multidões. Bem sabemos que a história de Abraão nos acrescenta a sua fé em Deus, fé em acreditar naquilo que o Senhor teria prometido, mesmo sabendo que na sua velhice, para ciência ou para medicina, seria impossível acontecer o que aconteceu. Mas fiel é aquele que prometeu e cumprirá as suas promessas nas nossas vidas. Hoje à noite eu quero poder decorrer com você algumas passagens, e eu quero decorrer um pouco da história, e talvez vai passando no telão. E hoje à noite nós queremos um pouco aprender do que é fé. O que é fé para nós? O que de fato entendemos como fé? Baseado na história de Abraão, baseado na promessa que Deus dá para ele, e vira para ele e diz assim: sai do meio da tua terra e da tua parentela. O que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém. O que significa a palavra fé na Bíblia? Na Bíblia há incontáveis menções à conduta do cristão que caminha com fé. Uma delas é muito conhecida por nós. Em Hebreus 11, verso de número 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos repetir? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para nós. Deus fez uma promessa para a sua igreja. E o difícil, muitas das vezes, é acreditar, crer, sem ver. Qual a diferença entre acreditar e ter fé? Eu quero chamar a sua atenção nisso, porque quando eu decorria e lia e me preparava para isso, o Espírito Santo fazia o meu coração queimar hoje à noite. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, no momento que nós vamos falando, Ele vai abrindo uma janela para mim e para você, e Ele vai te levando às aplicações das áreas da nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir que você se permita ao Espírito Santo de Deus te mostrar janelas da sua vida, aonde você possa aplicar a palavra dEle, e você poder entender que de fato, o que é fé, o que a história de Abraão pode e influencia na nossa vida. Não simplesmente por vir, por ouvir, por entender ou por achar uma história bonita, mas para você aplicar aquilo que Deus tem para nós hoje à noite.
Há uma diferença, sim, entre acreditar e ter fé. Escute isso, por favor. Há uma sutil diferença entre acreditar e ter fé. Crer vem de credere, que no latim é acreditar de todo o coração. Fé, porém, é um ato de entrega e confiança sem nenhuma comprovação em troca. Ter fé é comprometer-se com Deus. Ter fé é ter comprometimento com aquilo que Ele te falou. Abraão olha e Deus diz assim: sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Eu não sei como que é a terra, mas Ele mandou eu sair, eu saio, eu me comprometo com aquilo que Ele falou. As palavras são ministradas neste altar, as palavras são pregadas neste lugar. Deus dá direcionamento, Deus mostra, Deus revela, Deus traz orientações. E às vezes a gente está dizendo: eu não entendi, eu não vi, Deus não falou comigo. Entenda uma coisa: ter fé é comprometer-se com aquilo que o Senhor fala conosco, dia após dia, noite após noite, neste altar. Porque entenda que é daqui que sai a direção do Senhor para a nossa vida no decorrer dos nossos dias. E ter fé é aplicar, comprometer-se. Por que temos que ter fé? Falar de fé significa acreditar em algo. Ter fé vai além da razão e é crer no impossível. Quando eu preparava esse esboço, e eu descobri isso na pesquisa, o Espírito Santo veio me trazendo algumas conotações e eu fui colocando. A OMS, Organização Mundial de Saúde, escute isso, por favor. Ela atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Vou repetir. A Organização Mundial de Saúde, ela atesta que a fé influencia na saúde física, mental e na saúde e na área biológica. Eu quero te dar uns exemplos. No livro de Mateus 15, 28, uma mulher, ela vai até Jesus, ela corre até Jesus. E você conhece um pouco a história. Uma mulher cananeia, ela se apresenta a Jesus e diz: olha, lá em casa, a minha filha, ela está miseravelmente enferma, possessa por demônios. Faça alguma coisa por ela. Jesus vira para aquela mulher e os discípulos também dizem: Senhor, faz alguma coisa, porque enquanto o Senhor não atender ela não vai nos deixar em paz. Jesus vira para ela e diz assim: olha, não é lícito pegar dos pães e dar aos cachorrinhos. E ela vira e diz: mas também das migalhas que caem da mesa os cachorrinhos se alimentam. Olha a prova física disso. O texto vai dizer no livro de Mateus 15, 28, que no mesmo instante a filha daquela mulher foi curada. No livro de Mateus 9, verso 2, alguns homens trouxeram a um paralítico deitado numa maca, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. No livro de mesmo Mateus 17, 20, Jesus está explicando e conversando, e ele vai dizer aos discípulos, diz: olha, porque vocês têm, o que vocês têm é pequena, a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, por mais pequena que ela seja, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. E o versículo termina assim: e nada será impossível para vocês.
Você consegue entender o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo? A fé influencia na saúde física, mental e biológica. O que nós precisamos é exercer a prática da fé. Fé é mais do que acreditar. Fé é comprometer-se com aquilo que o Senhor tem nos falado dia após dia. Qual é a importância na vida das pessoas? A fé, ela serve para superarmos dificuldades. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos mais difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre nós vamos ter. O ser humano que tem fé em Deus e em Jesus Cristo é aquele que adota uma capacidade que não vem dele e vem de Deus. Eu quero aplicar algo que no momento em que eu preparava, o Senhor me levou aqui. Qual é a diferença entre a fé natural e a fé sobrenatural? A fé natural é uma fé sem evidências. Não consegue acreditar naquilo que não vê. A palavra é ministrada, a palavra é pregada, Deus usa dia após dia os pastores, os ministros, os líderes. Mas se eu não ver, eu não consigo acreditar. Isso é uma fé natural. Você precisa mudar esse estágio da nossa vida. E isso nós aprendemos com a história de Abraão. É um estágio. Muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas vivem um cristianismo, mas elas estão pautadas numa fé natural. Se eu ver, eu creio. Se eu olhar, eu vejo. Se eu tocar, eu creio, eu acredito. Lembra de Tomé? Bem-aventurados são aqueles que creem e não veem. Aí quando eu preparava esse texto, eu fui me compreendendo e fui entendendo. A diferença da fé sobrenatural é que não depende das evidências e nem de lógica, pois ela está baseada em fatos, ou seja, na palavra de Deus, e nunca antes dela. A fé sobrenatural é pautada na palavra do Senhor, e nunca, jamais, antes dela. Eu vou aplicar isso aqui com você. Por exemplo, 1 Reis capítulo 18, a partir do verso de número 41. Você conhece a história muito bem. Elias ora para que por 3 anos não chovesse sobre a terra. 3 anos e meio. De repente Deus dá uma palavra para Elias. Já estava cansado, vadigado. Deus dá uma palavra para ele e diz assim: Elias, vai até o rei e diga a ele que vai vir chuva. Vou mandar chuva sobre a terra. Elias sobe para o monte e vai orar. Você conhece a história? A história vai dizer que pela primeira vez Elias está orando e ele diz: Senhor, manda chuva. O Senhor falou que vai mandar chuva, então manda chuva. Já deu. A segunda vez ele ora e está orando: Senhor, manda chuva. E nessas insistências ele pede para que o seu servo que o acompanhe diz assim: viu, sobe lá e vê se você está vendo alguma coisa. Vê se você está percebendo alguma coisa. O moço sobe a primeira, sobe a segunda, sobe a terceira, sobe a quarta, sobe a quinta. E Elias continua: Senhor, o Senhor disse que vai chover. O Senhor disse que vai mandar chuva sobre a terra. E eu creio na sua palavra. É a sua palavra. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse que vai mandar, então o Senhor vai mandar. E diz o texto que pela 7ª vez aquele moço sobe. E aí eu fico imaginando Elias: e aí? E aí eu fico imaginando aquele servo dizendo assim: olha, se é que dá para falar que vai vir chuva, o céu está ficando escuro. Mas e aí? O que você está vendo mais? Eu não estou vendo nada demais. Mas Elias, se eu for medir o que está se levantando, na minha dimensão, é do tamanho da mão de um homem. Elias olha e diz assim: eu preciso avisar o rei, vai vir chuva. Na minha dimensão, quando talvez eu e você olha, você estender a sua mão, você fala: é pequeno. De fato é pequeno.
mas Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deixa eu te dizer uma coisa para você: a fé não é somente naquilo que eu vejo, é naquilo que eu creio. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te deu uma promessa, Deus te falou que vai salvar, Deus falou que vai transformar, Deus falou que vai libertar, que vai abrir uma porta. Deixa eu te dizer, talvez você não está vendo, mas o fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo alguma coisa. Você pode não estar vendo, mas não significa que Deus não está fazendo. Você pode não estar enxergando, mas não significa que Deus não está trabalhando a seu favor. E muitos podem olhar e dizer: mas é pequeno. Ei, é pequeno para você. Eu sei que quando se aproxima, Ele é grande. A fé não é aquilo que eu vejo. A fé é mais do que aquilo que eu vejo. A fé está pautada na palavra que o Senhor tem para a minha vida. Como é ter fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um presente de Deus, e para tê-la, eu e você precisamos criar uma conexão com Jesus Cristo. Só de acreditarmos que Ele realmente está conosco, eu consigo entender que eu já tenho uma fé nele. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Você pode não estar contemplando, mas Ele está agindo em você. O que nós aprendemos com isso? Exatamente: eu não sei para onde Deus está me mandando, mas Ele tem uma promessa para a minha vida. Eu não sei o que Deus está preparando para mim, mas Ele mandou, eu estou levantando o meu acampamento e estou indo em direção à terra prometida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu estou comprometido com a palavra que Ele me deu. Gênesis, capítulo de número 12, nós lemos: Deus tem uma promessa para você, e a única coisa que Ele vai nos pedir é que nós venhamos caminhar e confiar nele. Olha que curioso, o texto que nós lemos vai dizer: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar nisso que o Senhor está me falando, eu preciso aplicar isso. A Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar a sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os servos e bens que haviam adquirido. Talvez as pessoas estão com ele, está dizendo: o que você está fazendo, doido? Para onde nós vamos? Eu não sei. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e eu preciso ir. Mas aonde que é esse lugar? Eu não sei. Eu só sei que ela é uma terra boa. Por quê? Porque o Senhor falou no meu coração. E o que vai acontecer? Olha, o Senhor mandou eu caminhar, o Senhor mandou eu confiar, e Ele disse que aonde eu for, eu serei abençoado. Aonde eu chegar, Ele irá abençoar os que me abençoarem, e Ele irá amaldiçoar os que me amaldiçoarem. E o que mais? Ele disse apenas: confie, caminhe, não pare. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender isso. Quando eu consigo aplicar isso e entender que Deus pede para Abraão que sai da terra da sua parentela, sair da sua segurança, sair do seu conforto, sair do que está bom para ele. Afinal de contas, para que eu vou sair? Para que eu vou deixar os velhos hábitos? Para que eu vou levantar a minha tenda e partir e ir para um lugar que eu não sei o que me espera lá? Como confiar em algo que eu não sei o que me está
preparado. Por que eu vou deixar um lugar seguro de abrigo, por mais que eu estou no meio de onde tem um culto, onde as pessoas adoram Deus, mas para que eu vou deixar? Tem muitas pessoas assim, que elas não querem abrir a mão da sua zona de conforto, deixar a sua segurança, porque afinal de contas está bom aqui, porque afinal de contas eu tenho tudo aqui. Se me der uma dor de barriga, os meus pais me ajudam. Se me der uma preocupação, fulano me ajuda. Aliás, por que eu vou abrir mão de querer crescer, melhorar os meus conhecimentos? Está bom na empresa onde eu estou, aqui está agradável, está legal. A gente nunca quer abrir mão das coisas que nos trazem segurança. Afinal de contas eu estou no meio de famílias, eu estou entre amigos, eu tenho confiança. Para que eu vou arriscar? Tem promoção vindo para mim, tem coisas novas vindo para mim. Que fé que nada, já está bom, eu estou onde estou, foi Deus que mandou, já está demais, é essencial para a minha vida. Nós não acreditamos no livro de Mateus, capítulo de número 6 e os versos 25 em diante, que vai dizer: olhai para as aves do campo, se vestem muito bem, nem Salomão tem tanta boa apresentação, se veste tão bem como elas, comem do bom e do melhor. Afinal de contas, como confiar, como acreditar, como se entregar? Tá bom aqui, essa palavra não foi para mim, Deus não está falando comigo, essa palavra é para outro, não. Esse negócio não é comigo. Um time que está ganhando, não. Para que mexer? Vai para a terra que eu te mostrarei. E para aquilo que Deus tem nos mostrado é o mais difícil. Porque nem sempre é o que nós imaginávamos que era, mas é o que Deus tem preparado para nós. É o que o Senhor tem investido para a nossa vida. E eu preciso aprender com isso. Eu preciso aplicar isso na minha vida dia após dia. Nós vivemos pedindo: Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, Deus me mostra como me comportar, como me preparar, como me enfrentar as adversidades. E quando Ele mostra, nós ficamos assim, parados, dizendo assim: não foi Deus. Não foi Deus. Pelo amor de Deus, isso não é Deus, não. Não pode ser Deus. Nós precisamos nos entregar fielmente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque muitas pessoas não conseguem caminhar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque muitas pessoas não conseguem exercer a prática da fé. Por que muitas pessoas elas não conseguem vivenciar a promessa de Deus na vida dela? Porque muitas delas estão presas no passado. Muitas delas estão presas no conforto da casa, da família. Muitas delas estão presas na segurança do trabalho. Para você caminhar pela fé, é preciso nós abandonarmos tudo que nos atrapalha no dia a dia, tudo que nos amarra, tudo que nos aprisiona, tudo que nos acorrenta. Nós precisamos largar as velhas práticas, largar as velhas crendices. Nós precisamos entrar de fato de cabeça naquilo que o Senhor tem nos colocado como sua promessa para nós e entender o que Ele tem para nós. E largarmos os velhos costumes, os velhos hábitos, largar do pecado, largar da mentira. No livro de Gênesis, capítulo de número 13, Abraão se separa de Ló, seu sobrinho. É ruim. Mas quando você lê a história e lê o texto, Abraão e Ló não estão mais falando a mesma língua. Eles não estão mais se comunicando como deveria. Estão se bicando. Os seus pastores estão se guerreando entre eles.
porque tamanha era a riqueza, tamanho eram os bens que o Senhor já tinha dado para Abraão, e juntamente Ló. E nos versos de Gênesis, capítulo de número 13, então Abraão se reúne com Ló e diz assim: olha, do jeito que está, a gente não pode ficar mais. Nós precisamos caminhar, um para a direita e o outro para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O texto vai dizer que Ló olha para as campinas do Jordão, como se fosse um antigo jardim de Deus. Tudo era maravilhoso, a campina era verde, havia riachos, e o olho dele colocado na campina diz assim: é aqui, camarada, a coisa vai ser boa para mim, vou ficar aqui, tá bom. Abraão, confiando na promessa do Senhor, diz assim: olha, tudo bem. Para Ló ele escolheu o que fosse de melhor. O que é confiar em Deus? Dá uma lida, se você puder, no livro de Gênesis capítulo 13. Eu preciso ler isso aqui com você, a hora está correndo, se alguém puder trave ali. Olha o que diz o verso de número 11 de Gênesis 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes os pecadores contra o Senhor. Verso 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como um pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ló achou que tinha ficado com a melhor parte. Ló achou que tinha ficado com o que havia de melhor para ele. Deus olha para Abraão e diz: levanta o teu olhar, olha para o lado sul, olha para o oriente. Maior é o lugar que está preparado para ti. Tem pessoas querendo contar vantagem, mas quem tem fé não conta vantagem, conta milagre. Quem tem fé conta milagre. Tem gente se engrandecendo, dizendo que é o cara, mas quem tem fé conta as bênçãos do Senhor. Olha para o lugar. Se você conseguir contar as areias, então vão conseguir decifrar qual será o tamanho da tua parentela, qual será o tamanho da tua descendência. Tem gente que acha que vai tirar casquinha de você, irmão, mas hoje à noite o Senhor está convidando você a se separar de tudo aquilo que te aprisiona, de abandonar tudo aquilo que te prende. No livro de Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2, se você puder, quando ele está dizendo: porque nós estamos cercados de tão tamanhas nuvens de testemunha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem, e deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ei, Deus está nos convidando a deixar aquilo que nos amarra no passado, para nos levar para um presente e um futuro promissor na sua presença. Oh, aleluia. Há uma outra aplicação que nós aprendemos. Seja sempre fiel a Deus.
Seja sempre fiel a Deus. Quando Deus cumprir as promessas na sua vida, seja sempre fiel. Seja sempre fiel. E Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de um homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Eu preciso voar. O esboço é grande, não, eu preciso voar. No livro de Gênesis, capítulo de número 14, do verso 18 ao verso 20. Melquisedeque vai levar pão e vinho para Abraão. Mas deixa eu fazer um pano de fundo para você entender. No livro de Gênesis 14, do verso 1, os reis do norte, os 4 reis, eles estouram e resolvem guerrear contra os reis orientais. O texto vai dizer que Tidal de Coim, Arioque de Elazar, Anrafel de Sinar e Kedoloamer de Elão, eles resolvem fazer guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe de Admã, Senaber de Zeloim e Bela de Zoar. E quando eles se reúnem para fazer guerra, automaticamente eles tomam todas as riquezas desses reinos. E todas as pessoas bem-sucedidas que habitavam nesses lugares, obviamente tinham as suas riquezas também tomadas por posse. A história vai dizer que um dos homens escapa, Escol e Aner, um dos confidentes de Abraão, de guerreiro de Abraão, estava infiltrado. E quando ele descobre que Ló está sendo tomado, está sendo sequestrado, e os seus bens também, ele dá no pé, corre até Abraão e avisa Abraão e diz: Abraão, Ló foi tomado por posse. O texto vai dizer que então Abraão reúne 318 homens e vai trazer de volta, vai resgatar a Ló. E juntamente nas batalhas ele resgata Ló, e o que tem de bens e de riquezas, Abraão vai trazendo. Abraão vai recuperando. Abraão vai tomando de volta aquilo que era deles, e junto com o que estava ele vai possuindo. E diz o texto que quando ele volta, Melquisedeque vai levar pão e vinho. E Melquisedeque no livro de Gênesis 14, eu quero ler isso aqui com você, é muito interessante. O verso de número 18 de Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Não sobrou ninguém para contar a história. Quem picou na frente de Abraão, ele enfrentou, ele tomou de volta, ele possuiu. E aí Melquisedeque vai dizer: bendito seja o Deus, bendito seja o Deus, bendito seja o Deus que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem promessa, mas vão vir inimigos. Deus tem promessa, mas vão se levantar adversidades. Deus tem promessa, mas Deus entregará um a um nas nossas mãos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus vai entregar um a um nas suas mãos. Um a um. Eu tenho que voar. O versículo vai encerrar dizendo: e deu o dízimo de tudo o que ele havia trazido. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Reconheça que não foi glória tua.
Reconheça que não é força do seu braço. E quando Deus te levar aos lugares altos, reconheça que você está lá. E não é por capacidade humana, é pela promessa dele que ele fez. E ele foi e será fiel para cumprir em sua vida. Reconheça, seja grato a Deus, seja grato a ele. Dizime, oferte. Por isso que quando os pastores sobem nesse altar e te incentivam a dizimar, a ofertar, porque a palavra do Senhor diz: se fores fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Princípios, Deus não quebra princípios. Eu nem precisava pregar, porque o pastor Santo, quando subiu, ele já deu até a melhor pincelada. Eu falei: Senhor, obrigado, tirou a responsabilidade. Outra coisa que eu aprendo, de verdade, em Gênesis capítulo de número 16, Sarai, ela pega a sua serva, sabendo que o coração de Abraão estava triste, porque Deus tinha feito uma promessa, mas até então não teria acontecido. E ela disponibiliza Agar para se tornar mulher de Abraão. E você conhece a história. E dessa relação nasce um menino, chamado o quê? Ismael. Foi o pivô de toda a ciumeira. Foi o pivô de toda a discórdia. Irmão, quando você coloca a sua patinha de elefante na frente daquilo que o Senhor deu, só vai te causar tempestade. A gente entra em guerra que a gente não precisava entrar. A gente compra e briga que a gente não precisava comprar. E quem sai machucado, estafelado, ralado, sempre sou eu e você. E sabe que Deus vai olhar para mim, para você e dizer: problema teu, eu apenas disse, confia. Quem não confiou foi você. Lá na frente eu vou fazer, mas as consequências você vai arcar com isso. Até hoje é o pivô da discórdia entre o povo. Não se dá, não se tem comércio, não se tem negócio, não se fala, não se tem cumplicidade. Eu preciso voar. Não tente fazer milagre que você pode estragar. Quem faz milagre é Deus. Quem põe a mão é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não tente ajudar. Sabe que é Deus? Talvez você esqueceu, e aí você tenta dar uma ajudinha, e aí você tenta dar um empurrãozinho, e aí você só quebra tudo o que Ele prometeu. E depois, quem vai ter que pegar a pazinha e a vassoura e juntar os cacos é você mesmo, neném. É você mesmo, querido. Sou eu mesmo. E Deus vai ficar olhando para mim e para você, dizendo assim: não confiou? Faz aí agora. Arruma o que você bagunçou. Sabe porque tem gente hoje tentando catar os cacos, irmão, tentando arrumar o que fez e não precisava fazer. Não tente ajudar Deus a realizar milagres. Ele vai fazer na hora que Ele bem entender. Ele sabe. No livro de Gênesis, capítulo de número 21. Eu quero ler isso. Pastor, eu vou ter que quebrar alguns paradigmas aqui e voar. No Gênesis de número 21, Deus realiza a promessa que Ele tinha. Deus realiza e cumpre a promessa que Ele tinha feito. De fato, o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, e quando era da idade de 8 dias, quando tinha a idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando ele nascera,
quando nasceu Isaac, seu filho, disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei filho na sua velhice. O verso de número 8: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Há uma coisa que eu aprendo aqui: ei, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai agir, e o que Ele prometeu, Ele realizará, a ponto de que aqueles que ouvirem também irão sorrir com a sua alegria, pois Ele fez da mulher estéril a mãe de filhos. As pessoas vão ouvir, as pessoas vão conhecer a teu respeito, as pessoas vão chegar até elas a sua história, e elas vão poder entender e dizer assim: olha, Deus fez, Deus falou e fez. Passaram-se 25 anos, mas Deus realizou. Eu não sei há quanto tempo Deus lhe fez uma promessa, eu não sei há quanto tempo Deus falou que vai salvar, que vai libertar, que vai curar, que vai abrir, mas se Ele falou, Ele vai concretizar na sua vida. Eu estou encerrando, se coloque de pé. No verso, em Gênesis capítulo 22, Deus vai provar a fé. Deus pede Isaac para Abraão. Deus pede aquilo que ele mais queria. E eles vão caminhando. E no meio do caminho, talvez o menininho dizendo assim: pai, e o cordeiro? Deus proverá. Pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas e o cordeiro? Deus o proverá. Pai, achamos o lugar, e o cordeiro? Deus proverá. Abraão não duvidou. Ele preferiu acreditar em Deus do que na promessa, porque ele sabia que se Deus tinha feito aquele pedido, Deus era capaz o suficiente de que após ele sacrificar Isaque, Deus ressuscitaria ele de volta. Quando eu ministrava essa parte, quando eu lia, quando eu estudava, Deus ministrava no meu coração e dizia assim: eu estou me propondo para ressuscitar promessas novamente que eu fiz na vida de muitos daqueles que estão na minha casa. Não é a promessa, é o Deus que prometeu. Não é o que Ele disse que vai te entregar, é o que Ele diz que Ele proverá sempre na tua vida. E hoje à noite eu vim aqui para te dizer: Deus ressuscitará promessas que Ele te fez, que talvez você e eu já tenha deixado de lado, esquecido e dito: morreu, passou. Ai, candaraço e decanto é barabaçu. Tem pessoas aqui que estão com os ministérios mortos. Tem pessoas aqui que a família se foi, acabou-se o sonho. Tem pessoas aqui lutando para que ministérios de familiares não sejam colocados debaixo de uma pedra. Mas o Espírito Santo está falando no meu coração: eu ressuscitarei os sonhos, porque eu sei aquilo que eu prometi. Se Ele te pedir, coloque diante dele e entenda que Ele proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Não duvide jamais. Creia, saiba que Deus Ele sempre cumprirá a promessa que Ele fez em nossa vida quando agimos pela fé. Estou encerrando, pastor Sandro.
no livro de Números, capítulo 23 e o verso 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa porventura. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Sabe o que é mais curioso? Quando você pega o texto e o contexto desta história, Balaque contrata ele, o pastor sempre fala isso aqui, e chama ele para amaldiçoar o povo. Levanta altares e diz: agora, abençoa o povo. Aí pela segunda vez, constrói altares e amaldiçoa o povo. E de novo, levanta altares e amaldiçoa o povo. E ele para e diz assim: eu não posso revogar aquilo que o Senhor já fez na vida de alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que vão tentar revogar a promessa que o Senhor fez para a sua vida, mas elas não poderão fazer isso, porque aquele que abençoou jamais tirará a bênção de cima da sua vida. O próprio Senhor disse para Abraão e disse: vai, e aonde você chegar, os que te abençoar, eu abençoarei, e os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Vai, porque a terra onde colocares as tuas mãos e os teus pés será abençoada. Use a prática da sua fé. Exerça a sua fé. O livro de Romanos que nós lemos, 4:18 até o 20. E Abraão esperou contra a esperança. Eu me lembro de uma ministração um dia desses aí, não tão longe, e nós estávamos, e o pastor Aguiar, essa é a fala do pastor Aguiar, e ele dizia assim: como acreditar em algo, irmão, que talvez, imagina Abraão, meu espermatozoide talvez já está na cadeira de roda, e como é que ele vai fazer alguma coisa? Eu não sei. O que eu sei é que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe aquele louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Valeu. Que palavra, hein? Amém? Aleluia. Olha, eu vou dar um exercício para você passar a semana. Nós ouvimos que Deus mandou Abraão sair do seu conforto, sair da sua terra, do lugar da sua segurança, do meio dos seus parentes, lugar onde ele estava seguro. O que tem te segurado para que você possa desfrutar em fé o melhor que Deus tem para a sua vida? O que tem te segurado? Responde isso durante essa semana. Outra coisa que o pastor Adriano falou foi que não tente ajudar Deus a fazer o milagre. O que você tem feito? Você tem tentado dar o seu jeitinho para as coisas acontecer? Confie em Deus. Abraão tentou dar o jeitinho dele, e até hoje tem uma briga lá entre irmãos. A gente não pode se meter, porque aquela briga lá pela faixa de Gaza é briga de irmãos, porque Abraão tentou ajudar Deus a fazer milagre. Você não precisa ajudar Deus a fazer milagre, Ele faz, é Ele que faz. Então o que é que você tem tentado fazer, que é Deus que tem que fazer? Você tem tentado dar o seu jeitinho para poder as coisas acontecer? Pensa nisso, leva isso para casa. Tem muitas coisas, mas por último eu quero dizer: se Deus te pediu algo, entregue pela fé, porque Ele não te deixará na mão, Ele proverá. Amém? Se Deus está pedindo a tua vida hoje, entregue ela pela fé. Se essa palavra falou com você, e talvez o exercício, esse último exercício nem é para você fazer na semana que vem, é para você fazer agora. Se Deus está te pedindo hoje, se entregue pela fé, e Ele vai prover os melhores anos da sua vida.
Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Você que não aceitou Jesus, falou assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Está entregando a vida para Jesus? Traz ela aí, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus te pediu algo, entregue, nem que seja a sua própria vida para Ele, porque tudo aquilo que Deus não quer nada seu. Vou te dizer, qual é o seu nome? Mariana. Deus não quer nada seu, Mariana, nem a tua vida. Sabe o que é que Deus vai fazer com a tua vida, que você está entregando a vida para Jesus? Sabe o que é que Ele vai fazer com a sua vida? Ele vai pegar a sua vida, vai transformar a tua vida e vai te devolver uma vida melhor. É isso que Ele vai fazer. Se Ele te pediu, entrega. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão bem alta aqui, ó. Quero orar por você nessa noite. Aleluia. Então leva essas palavras para casa. Muda a tua vida. Diga assim: uau, que palavra. Glória a Deus, do trono da graça. Vamos orar neste momento. Pai, eu oro neste momento pela vida da Mariana, Senhor. Quero te pedir neste momento que o Senhor venha perdoar os seus pecados, Senhor. Senhor, que o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida, Pai. E a partir de hoje, ó Deus, toda aquela vida que ela viveu, Pai, aquela vida, meu Deus, que não fazia com que ela avançasse, que ela seja deixada para trás, e que o Senhor possa dar uma nova vida para Mariana agora, Pai. Senhor, nós entregamos a vida dela nas tuas mãos, Pai. Faz o teu melhor, faz o teu milagre, no nome de Cristo Jesus. Mariana, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não queremos que fique só aqui, nós queremos cuidar de você como igreja. Amém? Eu vou convidar o pastor Júnior, juntamente com a sua esposa. Ele vai levar você ali numa sala, vai te explicar o que você fez hoje e vai te explicar como nós vamos te ajudar. Amém? Pode contar conosco em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Nosso Deus é um Deus de milagre. Só você que não vê. Só você que não vê, né? Que Deus abençoe a sua vida. Sabe, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus usou um jumento para falar com o servo dele, um profeta. Quando aquela médica disse para você: olha, se você tem um Deus, você ore por ele, porque a tua filha, para nós, não tem jeito. Sabe o que Deus olhou lá de cima lá e falou: o quê? Está me desafiando? Eu vou fazer duas coisas neste momento. Eu vou falar para esse casal abençoado que eles têm um Deus, que eles precisam seguir esse Deus, e nada, trabalho nenhum, nada pode fazer com que eles deixem de seguir a mim. Deus falou desse jeito. E para essa mulher, vou usar ela como mula, mas ela vai entender que existe um Deus dos céus e da terra. Amém? Não abandone o caminho do Senhor. Aquilo que Deus fez na tua vida, Ele fez porque Ele te ama. Ele fez para responder uma pergunta tua, que você perguntou muitas vezes: onde está Deus? Em momentos simples, de dificuldade até financeira, aonde está Deus? Estou tão apertado financeiramente. E eu costumo dizer uma coisa: olha, problema que dinheiro pode resolver não é problema, porque você poderia ter todo o dinheiro do mundo e pagar os melhores médicos do mundo, e mesmo assim a sua filha não está aqui entre nós. Mas você tem um Deus. Problema que o dinheiro resolve não é problema. Doença é problema. Perder a eternidade correndo atrás de vento é problema. Então faça o que você tem que fazer. Talvez essa mensagem foi exatamente para o teu coração. Tenha fé.
tenha fé, porque o mesmo Deus que tirou a tua filha da UTI, daqueles tubos, aonde o médico não tinha mais jeito, é o Deus que vai cuidar de você financeiramente, na sua casa, vai prover a cada dia, porque Ele é Deus. Amém? Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu vou abençoar você e nós vamos terminar com um louvor. Prepara um louvor da hora aí. Amém? Ser abençoado em nome. Gostaram do David? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E que Deus te use para tirar muita gente de cima da ponte. Porque tem muita gente, irmãos. Eu tive conversando com um pessoal essa semana. E não sai em televisão. Mas os nossos jovens estão morrendo, tirando a vida através do suicídio. Tem um rapaz que trabalha no ML, ele disse que ele passa a noite inteira recolhendo o corpo de pessoas que tiram a vida. Tiram a vida. Sabe o que é isso, irmão? Falta de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Falta de muitas vezes você. Tá vendo? Olha o lugar que está desocupado. O banco que está vazio. Sabe o que é isso, irmão? Muitas vezes você se nega de convidar alguém para vir aqui na igreja, buscar essa pessoa, para que ela possa receber uma palavra de fé como essa, e nunca mais pensar em desistir da vida, nem de Jesus, em nome de Pai. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo neste momento a tua igreja, derrama da tua graça neste momento, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre, que você diga, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, boa semana. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua